Olá pessoal, tudo bem? Olha, nesse novo vídeo eu vou estar mostrando para você como continuar explorando o melhor da leitura através das técnicas de perguntas que se pode fazer ao texto. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior desta série Meus Métodos de Estudo Bíblico, por gentileza, vai lá, assista, porque esse aqui é a continuação. E se você gostou, está gostando, por gentileza, deixe a sua sugestão e também curta, se inscreva em nosso canal. Agora, deixemos de enrolação e vamos às perguntas. Se ainda você não assistiu o primeiro vídeo, por gentileza, faça isso, que assim você terá uma compreensão melhor desse segundo método que geralmente eu uso para extrair o melhor da compreensão do texto, tanto também do seu contexto, para poder crescer mais na leitura da palavra de Deus, tudo bem? Então, a segunda pergunta, que já começa a ser já de um método um pouquinho mais aplicativo, é: qual é o problema? Ok? É importante você descobrir, ou pelo menos nesta pergunta, perceber quais são os problemas que estão envolvidos no texto. E principalmente, né, talvez, em torno de que problema a fala está acontecendo. Naturalmente, pode ser que logo a princípio, no começo de um capítulo, de um livro, você não ache logo de cara esse problema. Mas à medida que você vai lendo o livro como um todo, você vai acabar encontrando um problema que está ali sendo apresentado para a comunidade ou a nível nacional e que precisa ser percebido na hora que está sendo feita a leitura. A segunda pergunta que se faz é: como este problema foi resolvido ou está sendo resolvido, ok? Como este problema está sendo resolvido. Então, é importante perceber como a Bíblia ou o narrador está descrevendo este momento que é tão crucial, né? Como, por exemplo, a igreja de 1 Coríntios, nos primeiros capítulos, Paulo começa a apresentar o problema e depois dos primeiros capítulos ele começa a perceber, falando sobre o que esses problemas estão gerando, né, os efeitos desses problemas, e depois ele começa a trabalhar essa questão de apresentar a solução do problema. Ok? Então, como Paulo começa a fazer essa resolução de problema? Como ele começa a apresentar as propostas de solução? Então, é muito importante você fazer essa pergunta. A primeira é: qual é o problema? O que está acontecendo aqui? Qual é o problema que está gravitando em torno de toda essa leitura? E depois, como esse problema está sendo resolvido? Ok? A terceira pergunta que se deve fazer é: o que o texto ensina? Já neste ponto, estamos indo já para a aplicação da leitura. Ok? O que esse texto está ensinando? Ok? O que ele ensina sobre o pecado? O que ele ensina sobre o arrependimento? Exemplo, né? Cujo tema seja este ou seja encontrado. O que o texto ensina sobre rebeldia? O que o texto ensina sobre santificação? Enfim, o que esse texto está nos ensinando? O que ele está dizendo para nós? Quais são as aplicações? Ok? A quarta pergunta que precisa ser feita é: bom, o que eu tenho que fazer com aquilo que o texto está ensinando? Bom, como nós já estamos falando que já está tratando de um texto de aplicação, pelo menos as perguntas de aplicação, é importante nós jamais deixarmos de esquecer esse ponto tão importante. Então, o que eu tenho que fazer? A quinta pergunta que se deve fazer é: qual é o exemplo que eu tenho a seguir? Pelo menos no texto. Todas essas perguntas são extraídas do texto. Então, no texto, qual é o exemplo que está sendo exposto aqui que eu posso fazer, que eu tenho que seguir? Ok? A sexta pergunta é: há uma promessa que eu devo continuar crendo? É importante fazer essa pergunta porque, como você já deve saber, algumas promessas no Velho Testamento e no Novo Testamento já aconteceram. E tem outras que estão ainda para acontecer, ok? Então é importante você descobrir historicamente, pelo menos nessas perguntas, se é uma promessa que está sendo tratada, como por exemplo a segunda vinda de Cristo, que é tão importante, e outras promessas tão importantes sobre a vida frutífera espiritual que devemos ter após seguir um exemplo bíblico, após entender o que o texto nos ensina, ok? E principalmente sobre o que eu tenho que fazer, tá bom?
A sétima ou a sexta pergunta, a pergunta é muito simples e que não pode fugir nunca de uma leitura, de uma exploração, de uma leitura bíblica baseadas em perguntas, tá? Há algum pecado que eu devo evitar? Ou pelo menos, quais são os pecados que estão sendo tratados no texto, tá? Geralmente eu faço uma lista de que todos os pecados que estão sendo tratados ali e no final eu deixo muito claro essa pergunta: há um pecado que eu devo evitar? Quando você ler ali alguns textos das Sagradas Escrituras, você vê uma série de mandamentos éticos falando sobre essa necessidade de evitar determinados pecados, ok? E principalmente na nossa vida, já que essa pergunta trata-se de perguntas agora voltadas à aplicação da nossa vida diária. E a sexta pergunta diz assim: há um mandamento que devo ser seguido? Então, estas são as perguntas que você precisa, pelo menos eu faço constantemente na hora que eu faço uma leitura bíblica. É claro que este é um dos meus métodos, tá? No próximo vídeo estarei mostrando mais outros métodos. Eu gostaria que você continuasse ligado e eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Se você puder, por gentileza, aqui tem um sinalzinho, seguir, né? Se inscreva-se no canal, dê o seu joinha, ajude esse vídeo se estiver ajudando a sua vida ou ajudando pelo menos a relembrar alguns pontos tão importantes. Às vezes fazemos uma leitura tão, sabe, uma leitura tão embolada que esquecemos que é importante pararmos e lermos e refletirmos a palavra de Deus. Então, muito obrigado, agradeço pela sua vida, que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima vez, em nome de Jesus.